Olá, boa noite a todos vocês. Aqui é o Dr. Fábio. Estamos começando então a live, do livro do mês. Vou colocar aqui O Hobbit, livro do mês. Estamos passando por um tempo aí quase eminente para entrar na quaresma, né? Então esse é um livro fantástico para a gente entrar com o pé direito. Edinho, Deus abençoe você, meu irmão, seja muito bem-vindo. Um grande abraço, santa noite. Como é que você tá? Então hoje nós vamos comentar, sobre esse livro que é muito caro ao meu coração. Deia, Deus abençoe você, seja muito bem-vinda. Vamos aguardar o pessoal chegar, direitinho, para a gente começar a falar sobre essa obra, que é esse livro aqui, O Hobbit, do autor de Senhor dos Anéis, o Tolkien. Esse é o primeiro livro ali recomendado para a sequência de eventos narrados pelo Tolkien nessa série. Queria perguntar para vocês que estão aí, o som tá ok? A imagem também? Que aí eu já fico mais tranquilo aqui para dar sequência aí à nossa partilha, à nossa troca, Tá tudo certo então, Deia? Ai, que bom. Que bom. Aguardar só mais um pouquinho o pessoal chegar. Tudo ok então, Edinho? Então, perfeito. Vamos lá começar, Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da leitura desse livro nesse mês, É um dos livros, assim, caros ao coração de toda a multidão de fãs, que acompanha essa história tão bela, criada pelo Tolkien, no século passado, e que tem arrebanhado, multidões de fãs no mundo inteiro, Principalmente pelas obras literárias, como essa. O livro que eu li de novo é esse daqui, É uma edição bem bonita, capa dura, da HarperCollins. Tem ilustrações originais feitas pelo próprio autor. Tem também os mapas muito bem impressos, assim. Legenda, comentários, nota de rodapé, belíssimos, assim. Então, eu elogio bastante aí o capricho, dessa edição. Achei belíssimo, E foi uma releitura para mim nesse caso. Esse livro eu já li outras vezes, mas dessa vez eu li para ler com vocês, Durante esse ano todo nós teremos 12 livros para ler em 2025, Então a cada mês eu escolhi um livro. O livro desse mês foi esse, Então vocês vão perceber que existe uma sequência lógica para esses livros aí que eu escolhi para a gente ler durante o ano, Então esse foi escolhido justamente para fevereiro, para a gente entrar na quaresma com o pé direito, Com uma obra de literatura tão rica, tão bonita, cheia de sentido, onde a gente vai aprender tantas coisas assim sobre o próprio autor, sobre a nossa fé, por meio de uma literatura que você pode indicar para criança, para adolescentes, para jovens, para adultos, para idosos, É uma leitura simples, gostosa, direta, objetiva, Então, se eu fosse avaliar isso com uma nota, com certeza esse é um dos melhores livros, assim, da vida, Então, eu sou suspeito para falar, mas é uma obra excelente e a gente vai entender um pouquinho dela hoje, A sua grandiosidade, a sua genialidade. Quero cumprimentar aqui a Rafinha que chegou, a Anne, Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindas. Se vocês tiverem, durante essa nossa partilha, qualquer tipo de dúvida sobre o livro, sobre alguma parte que tocou o coração de vocês, pode colocar aqui na mensagem que a gente lê durante a nossa partilha, tá certo? Então esse livro foi publicado originalmente em 37,
Então é um livro que pega um contexto aí entre guerras. A gente vai ver pela biografia do autor que ele passou e enfrentou e testemunhou as piores coisas, né, do século em que ele viveu, do século XX. Então ele viveu a Primeira Guerra, teve um filho que lutou na Segunda Guerra, ele entendeu a dinâmica de mundo ali no entre guerras, entendeu que o homem também passava por um processo de abandono de valores, abandono da fé, abandono de várias coisas que eram essenciais ao seu coração, né? Então, o movimento do Tolkien, do professor Tolkien, como filólogo, né, que é estudioso das línguas, como filósofo também diria, e como bom católico, foi também no seu imaginário, nas suas obras, transparecer aquilo que estava atesourado no coração dele, né? Então, o que o Tolkien tinha por tesouro? Tinha por tesouro a sua vida, tinha por tesouro a sua família, a sua esposa, os seus filhos, né? As amizades. Tinha por tesouro a sua fé. Quero cumprimentar aqui a Sandra, que chegou aqui. Deus abençoe você, Sandrinha. A Érica também. Deus abençoe você. Então, toda a literatura do Tolkien, ela vai exaltar isso, né? Então, ela vai exaltar os valores, a alegria, a amizade, a honra, né? A fidelidade. Então, o Hobbit é uma obra dessas, né? Uma obra dessa em que ele quer deixar esse legado para o século. E vejam, talvez não existam, né, autores tão influentes positivamente no nosso século, né, que é o século XXI, quanto aqueles que foram produzidos ali em meados do século XX. Né? No caso, Tolkien, C.S. Lewis e Chesterton, né? Indicaria esses três como aqueles que querem resguardar o nosso imaginário com os valores que eles deveriam, né, trazer para o nosso século, para o futuro século, e como tem trazido, né? A legião de fãs que leem esses livros, que alcançam essas obras, é imensa. E mesmo que no início eles estejam buscando apenas uma aventura, apenas uma obra fantástica para saírem do cotidiano, apenas personagens muito bem constituídos e histórias muito bem amarradas, né? Eles acabam enxergando mais, acabam redescobrindo um valor que emociona o coração deles, né? Então, essa simplicidade é que eu gosto tanto nas obras do Tolkien, no Senhor dos Anéis e nessa obra também, O Hobbit. Então, qual é o enredo, né, desse livro? É um enredo de jornada de herói, né? Então, conforme até a fórmula lá de Joseph Campbell, é aquela mesma fórmula, né? Então, um herói é selecionado para um grande desafio que está bem acima da capacidade dele. Ele passa por vários desafios pela relutância de ir ou de não ir, né? E enquanto ele está na jornada, ele cai em vários perigos, ele passa por vários momentos de desesperança e onde ele pensa em desistir da jornada. Mas nessa jornada ele aprende a valorizar, né, o que realmente é atesourável ao coração, o que realmente tem valor. E ele vai descobrir, os heróis, né, nas jornadas, eles descobrem os verdadeiros amigos, o verdadeiro amor, descobre a verdadeira pátria e lutam por ela, né? Lutam, alcançam um valor máximo, mas justamente na hora que ele está quase decaindo, que ele está quase morrendo, né? E ele passa por uma jornada de também ressurreição, né? De volta, de retorno, para cumprir no final da jornada o heroísmo que lhe era devido. Então, Kelinha, minha amiga, minha irmã, Deus abençoe você, seja muito bem-vinda nessa live. Estamos aí falando do Hobbit, né? E extraindo dele os valores que o autor tanto queria passar para nós. Joelma, seja bem-vinda, Deus abençoe você e o Vitor, viu? Um grande abraço para vocês. Então, o herói, né, dessa trilha aí do Joseph Campbell, aqui no nosso caso, é o Hobbit, né? Então, aqui a gente vai ver um universo criado pelo Tolkien, é um universo co-criado, né? Ele se assemelha muito com o universo real, mas ele é diferente, né? Então,
Aqui, como no nosso universo, existe Deus, existe os anjos, existem aqueles que foram constituídos por esse Deus, né? Tem uma geografia própria, um mundo próprio. E nesse universo, né, de vários personagens diferentes, todos foram criados por um Deus único, né? Um Deus uno. E eles passam por um interesse, né, de voltar ao estado de beatitude, a comunhão com seu Criador, né? E em diversos estágios ali, todos estão na Terra-média querendo encontrar o sentido de suas vidas, né? E o que é o Hobbit? O Hobbit é um homem que é pequeno, né? Ensimesmado. Ele parece muito com Zaqueu da Bíblia, né? Então ele é um homem na sua baixeza também. E ele está ali vivendo do que ele achou valor na vida, né? Então, por exemplo, os hobbits, né, vivem em tocas, eles são pessoas simples, não gostam de aventuras, não gostam de confusão, gostam de tranquilidade, de fumar o seu cachimbo, de ter uma vida tranquila, de não se envolver com nada nem com ninguém, né? E assim é o Hobbit, né, aqui nesse caso, né? O nome dele é Bilbo Bolseiro. E ele está lá na toca dele, né, voltado para os seus interesses, quando de repente ele é chamado para uma jornada de aventura diferente, né? Ele é incomodado no seu descanso. Quero cumprimentar também o Yuri, que chegou aqui. Deus abençoe você, meu irmão. Santa noite. E aí, nessa jornada, o início é bem marcante, né? Então, parece muito com uma chamada vocacional. O Bilbo está lá, fumando seu cachimbo, na sua casa, bem constituída, né? Enterrado lá na sua colina, totalmente alheio aos problemas de fora, né? E aí chega um mago, né, que é o Gandalf. Primeiro ele é recebido com alegria, mas logo que o Gandalf anuncia que ele quer chamá-lo para uma jornada, para uma viagem, logo o Bilbo já começa a ponderar. Rapaz, viagens são cansativas, né? A gente volta sujo, a gente se machuca, a gente perde, então não quero não. E expulsa, né, o mago dali, dizendo que não vai ser possível, mas que ele poderia voltar outro dia para tomar um chá. E aí o Gandalf usa essa deixa aí de tomar um chá um outro dia para trazer no dia seguinte a jornada que o Bilbo teria na vida para mudar todas as perspectivas de vida dele, né? Então no dia seguinte chegam lá na casa dele 13 anãos, né? Então eles são também homens com objetivo claro. O objetivo dos anãos, né, é ouro, é a glória, são as preciosidades, é o portento, né, é o poder. São predispostos à batalha, à guerra, né? Eles têm um temperamento assim um pouco mais colérico, mais decidido, né? E eles entram na casa do Bilbo fazendo festa. Então não sei se vocês leram essa parte no livro, é o iniciozinho do livro. É um dos inícios mais bonitos de livro que eu conheço, né? E é bem direto a mensagem que esse início quer dizer, né? Então, quando o Tolkien estava contando essa história aqui para os seus filhos, né? Ali na década de 30, ele queria mostrar para os seus filhos o que acontece com os homens quando eles são fechados em si mesmos, né? Quando eles não se predispõem a ajudar a sair de si. O que seria o homem e a mulher se ficassem nas suas tocas, enterrados nos seus próprios sentimentos e desinteressados de ajudar o próximo? O que aconteceria com o homem se fosse assim tão fechado, né? Então ele queria mostrar um personagem central que de repente recebesse essa misericórdia de ser chamado a sair da toca, a sair de si. Então, com certeza, esse daqui é um chamado vocacional. E o Tolkien queria dizer para os filhos deles exatamente isso. O que será da vossa vida, né? O que vocês farão da vida, né? Eu já decidi
já casei com a mãe de vocês, né? Que é a Edith, né? A Edith Mary era a esposa do Tolkien. Ele lutou muito para casar com ela. Ele teve que esperar a sua maioridade. Quando ele se apaixonou, ele tinha 16 anos. Mas o padre Mary, que cuidou dele, né? Da família dele, porque a mãe dele morreu, deixando ele órfão. E o pai dele tinha morrido quando ele tinha 4 aninhos de idade apenas, né? E quando ele chegou na Inglaterra, depois de passar o início da sua infância na África do Sul, onde ele nasceu, o Tolkien foi então acolhido pelo padre, né? Pelo padre Mary, Francis Xavier Morgan, né? E esse padre cuidou da família dele toda, porque a mãe dele tinha morrido de complicações de diabetes. Mas com 16 anos ele se apaixonou, né? E ele tinha a intenção de ter uma família numerosa, de ensiná-los na fé, de educá-los na fé católica, né? A mãe dele morreu passando esses valores para eles, mas ele foi interrompido, né? O padre Morgan falou para ele, olha, não é a idade, você vai precisar estudar, precisar se formar como homem, tá cedo ainda para você assumir sua vocação. E o Tolkien obedeceu, né? Então o Tolkien decidiu esperar mesmo a maioridade, só que a guerra chegou, a Primeira Guerra chegou e ele foi convocado para ir à guerra, né? Então ele com os seus amigos passaram pelos horrores da guerra, ele perdeu vários amigos, né? Do batalhão dele, 400 jovens, né? Perderam a vida. Era um batalhão imenso, mas 400 jovens que foram do seu convívio faleceram, né? Oi, Thaís, seja bem-vinda, Deus abençoe você. Lari, Deus abençoe. Vani, Dorinha, Gustavo, Amanda, Deus abençoe todos vocês. Que bom estar aqui com vocês, reunidos nessa noite aí, para falarmos de O Hobbit, né? Então, ele foi interrompido pela guerra, foi para a guerra, lutou na guerra e graças, né, digamos assim, a uma enfermidade no meio dessa guerra, ele teve que ir para a enfermaria quando ela já estava quase acabando, né? E a primeira coisa que ele teve ao perceber que foi salvo, né? Foi que a guerra acabou, que ele poderia voltar para casa, que ele poderia cumprir sua vocação, a primeira coisa que ele pensou foi: não vou desperdiçar mais nenhum minuto de vida, né? Vou ao encontro daquela, né, por quem eu me apaixonei aos 16 anos. E ali ele foi, né? Então ele voltou da guerra e encontrou a Edith, né? E só que ela já estava noiva de outro rapaz. Mas a vontade dele era tão grande, a decisão dele era tão acertada, né? Que o Tolkien pegou e foi lá na Edith e falou: olha, eu tenho te esperado desde os 16 anos. A minha resolução é para casar contigo, né? Quero ter uma família contigo, educar nossos filhos na fé. A nossa vocação vai ser linda, vai ser maravilhosa. E ela topou. Então, foi dessa maneira que o Tolkien conseguiu, né, descobrir a sua vocação, encontrar a sua vocação. Ela aceitou o convite dele e eles se casaram, né? Então, foi dessa maneira que o Tolkien também quis ensinar aos seus filhos, né? Quando ele escreveu esse livro, né? Então aqui tem um hobbit, né? Um homem pequeno, como ele se via. Um homem pequeno, dentro de suas necessidades, dentro de suas provações, né? A gente vai ver aqui que o hobbit também, ele já não tinha mais a presença dos pais em sua vida, assim como Tolkien não tinha, né? Mas existe aquela pressa que bate à nossa porta algum dia em nossa vida, nos dizendo assim: e aí, vocês vão fazer da vida, entrar na vida como quem está de passeio, né? E essa pergunta eu faço para mim mesmo e faço para vocês também, para o José, para a Fran, para a Glorinha, para o Fábio que chegou aqui também. Deus abençoe vocês. Deus muitas vezes bate na nossa porta e pergunta exatamente isso, né? E aí, tá na vida a passeio, né? Qual é a vossa pressa? Qual é o tesouro que está no vosso coração e que precisa de fato
ser visto, ser exemplificado? Qual é o legado que você vai deixar? Quais são as boas obras que você vai deixar? Ou os frutos da vossa vida, né? Quando é que todos poderão entrar em contato com a pessoa que você é, né? Quando é que você vai sair de dentro da toca onde você está escondido? E então ele montou essa fábula simples para encorajar seus filhos, né? E essa fábula foi tão bem feita que ela está aqui em nossas mãos e hoje podemos ver a grandiosidade dela. Então, a casa do Hobbit é de repente invadida por vários anãos que entram lá, comem a comida da despensa dele, né? Tomam tudo de vinho que eles tinham, tomam a cerveja, fazem bagunça com os talheres, né? São inoportunos, né? E eles mostram para ele um objetivo que ele não tinha, que é assim, irem até, atravessarem metade ali da Terra-média, passarem por perigos, por montanhas, por florestas, enfrentar inimigos, conhecer outros amigos, para chegar a uma montanha onde se esconde um dragão que tem debaixo de si um grande tesouro que era deles. Então o objetivo é ir até lá, recuperar esse tesouro, né? E devolver o rei anão, ao seu domínio ali na Montanha Solitária. Esse era o objetivo, né? Então não tem nada a ver com ele. É uma história que não tem nada a ver com o próprio Bilbo. E a nossa vocação, meus irmãos, também, muitas vezes, não vai ter nada a ver com os meus interesses. Os interesses do Fábio, os interesses da Flávia, do Herbston, da Glorinha. Não. O interesse de nossa vocação é o interesse de alguém maior, de alguém melhor. A nossa vocação é do interesse de Deus, né? Então, se você for olhar mesmo para toda a nossa vida, a vida que vivemos não foi nós que a demos, é Deus, né? E por isso o propósito, o sentido dela também está em Deus. Se eu não conhecê-lo, se eu não amá-lo, se eu não ouvir sua palavra, se eu não tiver intimidade, se eu não fizer oração, se eu não escutar jamais a sua voz, provavelmente eu vou ficar na minha toca, né? Na minha casa, fechado em mim mesmo, com os meus objetivos que eu vou fazendo, que eu vou construindo, mas todos eles são secundários. Então, geralmente, os interesses do homem, quando não ouvem a voz do Senhor para dar-lhes um sentido de vida, é encher os celeiros. E até Jesus fala isso, né? Insensatos, vocês que estão acumulando celeiros. E se você for chamado para a vida eterna hoje, de que terá adiantado ajuntar celeiros a vida inteira, se para nada eles vão adiantar, né? Então, a nossa vocação precisa ser entendida dessa maneira. O que vai dar sentido, propósito, retidão, solidez na vida humana é atender a sua vocação. Mas a sua vocação não parte de mim mesmo, né? Não parte da gente. Parte de ouvir um convite que vai transformar a minha vida, né? Que vai bater a minha porta e eu posso abrir e embarcar nisso, né? Então, meio que a contragosto, o Bilbo pega e vai, né? Ele vai então seguindo esses 13 anãos aí, formando 14 na comitiva e 15 com essa figura que seria como a figura de um sacerdote, a figura de um sábio, né? Que vai conduzindo essas almas aí para os maiores desafios. E é interessante os encontros que esse grupo, né, de aventureiros vai encontrando no meio da jornada. Então, se vocês perceberem, eles vão encontrar homens que já estão bem adiantados na vida vocacional, já são bem sábios, bem entendidos, já encontraram o grande valor de suas vidas, o grande tesouro de suas vidas, e outros que ainda não. E outros que ainda são saqueadores, são assaltantes, são maus, né? Hoje mesmo, no Evangelho, a gente tem uma noção sobre essa questão de que o homem vai fazendo discernimento na vida do que é bom e do que é mal, né? Então, Jesus fala hoje no Evangelho:
O bom homem escolhe no tesouro bom de sua vida as coisas boas, né? Tesouros bons que ele acumulou durante a vida inteira, que são as suas boas ações, boas escolhas, boas palavras, é a sua família, são seus filhos, é a sua missão, é a sua vocação. Tudo isso o homem vai acumulando na vida e ele vai discernindo: isso daqui é bom eu estar nesse caminho, é bom eu formar a minha família, é bom eu servir a Deus, é bom estar no seu caminho, né? O homem de repente perde aquela sensação de estranheza, de que ele estava desperdiçando seus dias, né? Mas o homem mau abre também o baú do tesouro mau e vê ali os frutos maus, né? E esses frutos são sempre desoladores. Então, geralmente, o homem, quando não atende à sua vocação, ele vai acumular vários tesouros que são todos eles passageiros, né? É o ter, o ser e o poder. O que se acumula para dar prazer à carne, para atender à concupiscência dos olhos e para atender à soberba desta vida, a vaidade, né? O consumo, tudo isso passa. E Jesus até fala: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumulai para vós tesouros no céu, onde não existem saqueadores e onde a ferrugem e a traça não provocam dano. Portanto, meus amigos, durante essa trajetória, o Bilbo e os outros companheiros vão entrando em contato com pessoas que já estão elevadas e pessoas que não, né? Então eles encontram, por exemplo, os elfos, né? O Elrond lá em Valfenda, e esses são virtuosos, eles vivem para o louvor, eles não se importam com tesouros materiais, eles são pessoas de bom coração, eles fazem café da manhã, fazem jantares, convidam os amigos, eles dão boas vestes, dão presentes, dão palavras sábias, consolam o coração aflito, acolhem o estrangeiro, ou seja, lá vocês vão ver que eles praticam todas as obras de misericórdia, né? São corações bons. Como também vocês vão ver que eles vão encontrar homens que têm uma vida ruim, né? Como os goblins da montanha ou os trolls que eles encontram bem no início da jornada, que são homens que são preguiçosos, violentos, gulosos, assassinos, irados, ou seja, são pessoas que são extremamente corrompidas. E bem no meio do livro, o Bilbo entra em contato com o Anel, né, que vai ser uma figura tão chave para o Senhor dos Anéis, né? E esse anel é achado por uma, digamos assim, uma interferência praticamente divina, né? Onde esse anel sai da mão do Gollum, né, que é o hobbit totalmente corrompido, né, totalmente destruído pela concupiscência, pela sanha do poder, do orgulho, da vaidade, e estava ali se trancando numa caverna bem escura, onde aquele anel estava dominando todo o seu coração, né? Então vocês vão lembrar desse personagem com certeza, porque ele foi imortalizado pelos filmes, né? Então vocês vão lembrar que lá no Senhor dos Anéis, aquele que era antigamente um hobbit tornou-se praticamente parasitado pela influência do Anel do Poder, né? E ele ficava lá ensimismado em si mesmo, né? Dizendo assim, my precious, né? Pro anel, meu precioso, meu amor, meu tudo, né? Para um anel. E ele não via mais a luz do sol, ele não via mais o sorriso das pessoas, ele não cantava mais, ele não tinha mais alegria de viver, não tinha propósito de viver, ele se fechou dentro da caverna, numa existência triste, sombria, desolada, né? Então ele, que antigamente era um hobbit, né? Agora estava dentro de uma caverna, ou seja, de novo, no escuro, em uma toca, escondendo-se de todos, para que ninguém jamais soubesse do anel e jamais pudesse roubar aquele anel. Mas aquele anel fosse todo para ele. Ele achou então um tesouro mau em sua vida e passou a fazer da vida
uma vida que está ali fechando-se para resguardar esse bem só para ele, né? E aí, de repente, ele esconde num lugar e esquece onde botou, e o Bilbo vai passar por lá, né? Ele que jamais pretendeu achar esse anel, acha esse anel e o esconde, né? E aí, na disputa dos dois, para sair da caverna, o Bilbo leva vantagem. E qual era a vantagem do Bilbo? É que ele sabia mais do mundo cá fora, né? Ele sabia mais coisas sobre o sol, sobre a amizade, sobre a vida, e ele sabia o que ele guardou dentro do bolso, que era o anel precioso do Bilbo, do Gollum, né? Ele sabia, né? E muitas vezes acontece isso, meus irmãos. Às vezes a gente se prende a tesouros em nossa vida, né? Pessoas, coisas, e a gente nem sabe o valor real daquilo. Porque se a gente soubesse o valor real daquelas coisas, a gente deixaria para lá. Por exemplo, se a gente soubesse o valor real, né, de um carro, a gente não trabalharia a vida inteira, né? Se acumularia em dívidas, deixaria outras coisas, deixaria viagens e tudo mais para comprar aquele modelo específico que custa quase R$1 milhão, né? Sendo que um outro mais simples me levaria de um canto para o outro, poderia ser bonitinho do mesmo jeito, ajudaria a minha família a fazer seus passeios e transportes da mesma maneira. Mas por que eu quero aquele modelo caro, aquele modelo belo, aquele modelão, assim? E aí eu perco a minha vida inteira para tê-lo. Mas se eu soubesse o valor real de um carro, tanto faz qual fosse o carro. Se ele tivesse bom, utilizável e me levasse de um ponto A a um ponto B, beleza, tá valendo. É um carro. Todo carro tem valor de carro, né? Todo carro bom tem valor de carro bom. Mas pode ser que se eu tiver um valor exagerado, afetivo, emocional, espiritual até, por um carro específico, né? Talvez eu perca mundos e fundos, oportunidades e minha vida passe ao largo de várias coisas para ter aquilo que eu julgo que seja bom. E aí pode ser que eu não saiba o que eu tenho no bolso, né? Então, para que o mundo, os homens neste mundo tenham a virtude da temperança, eu preciso saber o que eu carrego no bolso, o que eu carrego no coração, o que eu carrego na minha mente. Devemos pedir a Deus 3 virtudes específicas que dão isso para nós. A primeira chama-se ciência. Por meio da ciência, eu descubro o valor das coisas. Bom dia, Clezinho. Deus abençoe você, seja muito bem-vindo. Então, por meio da ciência, eu descubro o valor de cada uma das coisas, né? Descubro o valor do carro, da roupa, da casa, né? Do óculos, do celular. Eu descubro o valor que cada uma dessas pequenas coisas tem, né? Por meio da inteligência, eu descubro um valor maior. Eu descubro o valor da pessoa, né? Então eu descubro o valor do Fábio, descubro o valor do Clésio, da Dani, descubro o valor da Débora, descubro o valor da Flavinha. Eu vou descobrindo a pessoa. E pela sabedoria eu descubro o valor de Deus, que é o valor máximo, que é o valor maior. E para nos orientar nessa vida, Deus falou assim: amai a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, devemos amar a Deus sobre tudo. Ele é o objeto de nosso maior amor. Amar uns aos outros como eu devo amar a mim mesmo. Ou seja, abaixo de Deus eu tenho que amar a mim mesmo e ao meu próximo no mesmo valor. E eu não posso colocar nenhuma pessoa acima das outras. Todas são uma oportunidade belíssima, única e maravilhosa para que eu sirva a Deus, para que eu diga a verdade, para que eu estabeleça no meu coração um reino de comunhão com o meu próximo.
né? E aí sim, depois disso tudo, depois de aprender a valorizar o valor de Deus e do homem, eu passo a valorizar as coisas. O que acontece hoje no mundo, né? Os homens têm tantos tesouros estranhos, né? Que às vezes valorizam coisas acima de pessoas e acima de Deus. O valor de Deus está esquecido no coração dos homens. Vocês vão perceber que ao final deste livro aqui, né? Eles passam a trajetória inteira e eles vão parar lá na montanha solitária, vão descobrir, né, o tesouro que estava lá, vão descobrir que o dragão, né, estava tomando conta de todo aquele tesouro, e muitos deles passam a ser influenciados pelo valor do ouro, tendo uma doençazinha chamada febre do ouro ou doença do ouro, a depender da tradução que você pegar. E essa doença é como que uma falta de ciência, né? Por quê? Se a pessoa ficasse assim tão consumida pelo poder do ouro, daquele tesouro, né? O que aconteceria? Ela passaria a valorizar o ouro mais do que as pessoas. E ao final, o Bilbo, né? Que iniciou essa trajetória sem nenhum objetivo pessoal, ele abre mão da sua parte, ele receberia a 14ª parte do tesouro e ele abre mão para que seja evitada uma guerra, né? Então, ele abre mão dessa parte para que os homens recebam a parte dele e assim um conflito seja dirimido no coração do rei anão, né? Do Théorin. E aí o que acontece? Se percebe que o rei ficou irado com a decisão dele, né? Por que você vai fazer isso? Você é um ladrão, você é um gatuno mesmo, um sem vergonha, um salafrário, né? E ele fica muito triste, muito desolado. Por quê? Porque ele não queria mesmo mais a parte maior do tesouro. Ele queria a amizade daquele homem que acompanhou ele durante toda a jornada daquela viagem, e uma jornada que realmente modificou a vida dele, onde ele aprendeu, por meio dessa aventura aqui, a coletar amigos. Então é quase como se ele dissesse assim, ó, eu não me importo com o ouro, eu não me importo mais com isso, eu quero a sua amizade, né? E aí o rei anão, né, despede ele, você nunca mais vai ter a minha amizade, você nunca mais vai me olhar no rosto. Só que acontecem várias coisas, a guerra que o Hobbit tentou evitar, de fato acontece, mesmo o dragão tendo morrido, né? O dragão aqui é a figura que ilustra bastante o tentador, ilustra bastante a Satanás, né? Ele é morto, mas mesmo assim, os homens ainda tinham um coração de dragão e foram mesmo para uma batalha, né? E nessa batalha, o rei anão cai, né? Ele cai muito ferido. Mas antes de morrer, ele pede uma reconciliação. Pede uma reconciliação para com o Bilbo, dizendo assim, né? Eu vou morrer, eu vou agora encontrar os meus pais, eu vou encontrar o meu destino final, vou deixar o ouro, né? Sem nunca dele usufruir, mas eu queria morrer em amizade contigo, né? Restabelecido na amizade contigo. Então vê que no finalzinho, o Théorin chega então a obter essa virtude, que é a virtude da ciência e da inteligência, onde ele aprendeu o valor de cada coisa, né? De nada adianta o mundo ganhar se você for perder a vida, né? Não adianta. Não adianta. E ele se despede desse mundo, voltando a ter amizade com seu grande amigo Bilbo, né? Que embarcou nessa jornada sem objetivo pessoal nenhum, mas disposto à vida ou à morte para poder ajudá-los a voltar para casa, né? Então é um livro assim, meu Deus, sobre amizade, sobre perdão, sobre reconciliação, sobre vocação, sobre ter um objetivo maior do que o seu próprio, né? Principalmente quando a gente reconhece, meus irmãos, que se eu for escolher, né? Se eu for escolher o caminho que mais agradaria a Deus,
e eu usar apenas o meu parâmetro, com certeza eu vou errar. Então, como que os homens hoje em dia têm errado na escolha de suas vocações? Primeiro, escolhem pensando no que é mais confortável, no que vai trazer menos dor, no que vai fazer menos sacrifício, no que vai ser mais natural. Segundo, eles escolhem a vocação naquilo que dá mais prazer. Então, primeira coisa é, eu não quero algo que me faça sacrificar muitas coisas. E segunda forma de escolher a vocação que os homens escolhem, eu quero aquilo que mais vai me dar prazer, que mais vai me trazer satisfação pessoal, na qual eu posso mais enriquecer e na qual eu posso mais ter prazer, todo tipo de prazer. E aí nessas duas coisas, geralmente os homens erram. Se perguntarem para Deus, Senhor, qual é o caminho de vocação onde realmente eu vou me santificar, onde realmente eu vou vencer o pecado, vencer a morte, vencer a febre do dragão, vencer as concupiscências. E aí ele vai te mostrar a cruz. É no lugar onde você faz algo que não é para você. É o lugar onde você não tenha tanto medo, onde o medo não define as suas escolhas, onde você se dispõe à vida ou à morte. É nesse lugar onde realmente é a sua vocação. Então vocês entendem que realmente aquilo que estava em jogo na escolha do Bilbo era assim grandioso, porque realmente ele não sabia quantos dias duraria, não sabia por que perigos ia passar, não sabia se a comida que ele levou ia dar tudo certo, não sabia se os anãos iriam cumprir a promessa de darem a ele um quarto do tesouro, não sabia nem se queria esse tesouro, mas ele confiou na vontade do sábio, daquele amigo que foi lá, bateu a porta dele e disse: a sua escolha hoje já é ruim. Se você permanecer aí nessa toca, comendo da sua despensa, fumando o seu cachimbo, não importando-se com ninguém, isso já é uma escolha. E é uma escolha infeliz, é uma escolha vazia. O Bilbo não chega nem a pensar, será que é mesmo? Mas ele pega e embarca na aventura e ele começa a dar, até mesmo para a vida antiga que ele tinha, um outro valor. Ele passa a ter uma saudade diferente. Ele passa por um período de tanta renúncia, tanta jejum que ele passou, tanta transformação, que de fato, ao final, ele descobre tantas coisas a respeito de si que ele mal consegue imaginar o tanto que ele foi transformado pela jornada. Então, lá no finalzinho do livro, ele se encontra com Smaug, o dragão. E aí ele entra no tesouro lá do dragão. O dragão não o via porque ele estava usando o anel. E o dragão pergunta para ele quem ele é. O Bilbo, sabendo que estava falando com um adversário, com um inimigo, com alguém que era mau, perverso, pensou: eu não posso dizer meu nome, não posso dizer onde é a minha casa, não posso dizer nada disso, porque senão ele sai daqui e vai lá e destruir tudo. Então ele começa a fazer em forma de charada, ele passa a dizer quem ele descobriu que ele é. E ele fala: eu sou aquele que saiu da toca. Eu sou aquele que saiu de si. Sou aquele que entrou nas cavernas, enfrentou as trevas, o medo e a desolação e saiu vivo. Eu sou aquele que mergulhou nas águas onde todos esquecem, e saiu vivo de lá. E aí o dragão até pensa assim: meu Deus, quem será essa pessoa, Ele parece que ele passou pela morte e voltou, saiu vivo. E que processo é esse, meus irmãos, que acontece na nossa vida, que a gente passa pela morte, passa por uma renúncia e saímos vivos de lá? Que processo é esse onde a gente mergulha na água, e ao sair de lá somos outra pessoa, somos novos, Porque em todas as culturas o símbolo de água, de mar, é símbolo de morte,
Então, em que realidade a gente morre e volta a viver? Alguém pode dizer aí no chat de comentário? Vou deixar essa pergunta aí para vocês, né? Em que processo a gente passa por esse tipo de coisa? A gente morre e torna a viver. Se vocês puderem anotar aí, a Val, a Charlene, Daiane, sei que vocês têm certeza do que é, a Anne também, pode colocar aí. E aí, diante dessa notícia, né? Uai, ele é mais forte que a morte, né? O dragão pensou. Ele venceu a morte. Então, é essa mesma analogia que você está pensando. A Francine colocou aqui, o batismo. Exatamente, é o batismo. E, diante dessa realidade, o dragão ficou temeroso, né? Por quê? Ele nunca viu ninguém que vencesse a morte. Nunca viu ninguém que vencesse a morte. Então, é como se aquilo, Fábio também colocou, arrependimento e batismo, exatamente. Então, diante daquilo, ele estremeceu e enfureceu. Ele percebeu que ele não conseguiria vencê-lo de maneira muito simples, porque ninguém que ele conheceu antes passou por isso, e nem ele mesmo, se morresse, poderia voltar a viver, né? Então, o Bilbo acabou revelando isso de si, né? Tentando traduzir em palavras o que aquela jornada tinha feito com ele. E ele de fato passou por uma morte muito grave. Por quê? Quando ele volta, depois de toda essa jornada, né? O sábio Gandalf até fala assim: meu amigo, como você está diferente. Você está mudado, você está transformado. Eu fico feliz por essa mudança que foi feita em você. E o Bilbo realmente se percebe diferente, né? Ele estava mais magro, ele cabia com folga em sua roupa, porque passou por um jejum, algo que nada na vida dele seria capaz de traduzir, de fazer, né? O que motivaria um hobbit que tinha ali uma despensa maravilhosa, cheia de queijos e bolos, de vinhos e de bons manjares e de bom fumo na sua cozinha? Para que ele iria fazer jejum? Por quem ele iria fazer jejum? Mas durante toda a jornada, durante 3 etapas mais graves dessa jornada, ele precisou fazer jejum. E durante toda a jornada, ele precisou fazer a abstenção do fumo também, né? E se vocês forem perceber qual é essa jornada, né, que eles passam, o Bilbo chega em casa no Natal, né? Mas o tempo todo de travessia, né, foram de 4 semanas, o que seria um advento, ou seja, um período de preparo, um período de conversão, um período de preparo para encontrar-se com o novo, né, com aquele que nasce de novo. E o Bilbo realmente nasceu de novo e ele chega em casa no dia de Natal. Mas quando ele chega lá, nesse Natal novo, tanto Gandalf repara que ele é novo, como também as pessoas já acreditavam que o Bilbo tinha morrido. Tanto que eles estavam fazendo leilão dos seus bens. A sua toca estava sendo medida, né? Sendo medida ali, esquadrinhada, a porta, os vãos, os quartos, os bens, os talheres, estavam todos sendo vendidos, a prataria, os pratos. E aí o Bilbo sentiu essa sensação, né? Meu Deus, aquela velha vida que eu botava como tesouro, né? Que eu achava belíssima, maravilhosa, ela não sente minha falta. E isso, meus irmãos, também temos em nossa vocação. Antes de assumirmos a nossa verdadeira vocação, vivemos uma velha vida de pause, de parada, de inércia. Essa vida não vai sentir a nossa falta. Assim que a gente começar a nossa vida de vocação, seja no ministério, seja no matrimônio, seja como sacerdote, seja como religioso, seja onde for, né? Seja numa nova profissão, como um missionário, por exemplo, aonde quer que a gente comece a nossa vocação, aquela velha vida não vai sentir a nossa falta. Por quê?
porque aquela vida, ela é inerte. E ela já contava com o nosso silêncio, com o nosso egoísmo, com a nossa falta de movimento, com o nosso pouco emprego, com a nossa pouca vontade. Quando é que a gente realmente faz falta? A gente faz falta quando a gente tem uma vocação extremamente frutuosa. Por exemplo, um dia numa casa, né, onde está ali cheio de filhos, o esposo, a casa animada e tudo mais, se a esposa cai doente, enferma, vai fazer uma falta imensa. Se o esposo cai doente, enfermo, faz uma falta tremenda. Todo mundo entra em luto, todo mundo entra em procura, em angústia, é terrível. Se um filho também, né, um bom filho, se ausenta por algum motivo, ele faz falta, muita falta. Portanto, meus irmãos, o Bilbo experimenta isso, que ele saiu, foi até breve a sua saída, mas o povo não quis esperar nem a sua cama esfriar, né? E aí já foram vendendo tudo, prato, cozinha, cama, vendendo a casa, para saber com quem iria ficar aquela herança inteira, né? E aí ele sente uma percepção de que se ele não tivesse feito a jornada, ele não daria sentido à sua vida realmente. E aí ele entra dentro de casa com dois sentimentos. Um é o de esperança pela nova vida que virá, e o outro, o de alívio pela vida inútil que agora ele não vai mais viver. E essa palavra do Gandalf consola ele, né? Quando diz para ele assim, você está mudado, muito mudado. E aí eu acho que esse livro tem uma das frases finais mais belas assim que eu já li assim na literatura, né? Onde o Gandalf fala assim: meu amigo, você é pequeno, você é um hobbit, né? É um homem de baixa estatura, mas você ajudou a salvar vidas imensas, você ajudou a destruir o dragão, né? E foi realmente por causa do Bilbo, né, que se descobriu o lugar certinho aonde poderia se lançar uma flecha e matar o dragão, ou seja, matar Satanás. Então, graças à intervenção do Bilbo, né, desse homem tão simples, tão pequenininho que saiu ali da sua toca para ajudar desconhecidos, que todos foram salvos, que todos tiveram redenção, né? E ele de fato foi muito importante. E aí o Gandalf fala uma coisa que eu acho belíssima, que encaixa para mim, encaixa para todos vocês, e por isso que é um dos finais de livros mais bonitos. E eu vejo o tanto que ele pode ter feito sentido para os seus filhos, né? O Tolkien teve 4 filhos. E todos eles tiveram uma vocação belíssima. Todos eles saíram da toca, né? O último deles, o John, tornou-se padre, né? Ele também foi para a guerra. O Christopher tornou-se um grande escritor, né? E seus outros 2 filhos casaram-se e foram famílias prósperas, né? Que tiveram muitos filhos e ensinaram bons valores como Tolkien queria que acontecesse, né? A Rafa falou aqui, verdade, lembrei lá de casa. E aí o Gandalf fala assim, como é bom ser pequenininho, mas naquilo que você fez, você alterou o curso da história. Você mudou o coração de todos. Você contribuiu com a ação da misericórdia, né? Com a ação divina sobre a vida de todos. Ele fala assim, ó. Então, Gandalf, as profecias das velhas canções se revelaram verdadeiras de uma certa maneira, não é mesmo? É claro, disse Gandalf. E por que não se mostrariam verdadeiras? Certamente, você não deixa de acreditar nas profecias porque houve uma mãozinha sua para concretizá-las, não é? Você não supõe que todas as suas aventuras e escapadas foram guiadas por mera sorte, só para o seu próprio benefício, supõe? Você, Bilbo, é uma ótima pessoa e tenho muito apreço por você. Mas
é apenas um camarada bem pequeno num vasto mundo, afinal de contas, graças aos céus, disse Bilbo rindo e passou a ele a jarra de fumo. Então, o Bilbo dá graças a Deus pelo fato de ser pequeno, pelo fato de a sua pequenina mãozinha ter ajudado a mão imensa do Senhor, né? Da misericórdia, da graça, para ajudar os homens a encontrarem sua real vocação, né? Seu real objetivo. Então, graças ao Bilbo, o que aconteceu lá na Montanha Solitária deixou de ser solitário. Então aquele tesouro não foi parar no seu bolso, nem no bolso dos seus 13 companheiros. Aquele dinheiro distribuiu-se, formou um reino próspero, né? Ajudou pessoas que estavam passando fome, restituiu a paz em um lugar, né, onde a tensão de guerra estava à espreita a todo momento. Então, de fato, a mãozinha do hobbit colocada ali ajudou todos eles a um desfecho, né, que sem a sua generosidade não aconteceria. E aí você vai falar assim, Fábio, a gente pode dizer então que na figura do Bilbo existe uma figura parecida com a figura de Cristo? Sim, existe. Você lembra de que na Sagrada Escritura Jesus fala também sobre um gatuno, sobre um ladrão? Ele fala assim, qual é o homem, né, que vai deixar a sua casa desguardada, desfornecida, e aí como é que se faz para assaltar a casa de um homem forte? É necessário primeiro subjugá-lo, amarrá-lo, prendê-lo, e aí quando ele já está indefeso, aí sim se pode entrar, roubar os seus bens e tomar o seu reinado. Não é assim que fala Jesus? Pois bem, assim fala Jesus porque, para muitas vezes entrar em nosso coração e nos devolver ao bom propósito, é necessário que aquele que estava lá antes, tomando de conta de tudo, também seja desarmado, também seja imobilizado, torne-se indefeso, ou passe a contribuir com o próprio Cristo. Fábio, você está dizendo então que nessa parábola, o gatuno, né? O ladrão, o assaltante, Jesus está se comparando a ele? Sim. Porque enquanto a nossa vida está sobre a nossa posse, sobre a nossa administração, sobre o nosso poderio, né? A gente é a autoridade máxima para decidir o que fazer com os nossos bens, com o nosso corpo, com a nossa vontade, com a nossa razão. Enquanto essa for a diretriz em nossa vida, nós então somos o rei desta vida. Nós então somos o proprietário dessa vida. Nós somos então aquele que vai ditar as regras, entendeu? Mas, se for assim, as regras da nossa vida estarão ditadas por um homem corruptível. Eu sou assim, o Gleison é assim, o Mário também. Mas, quando eu penso então que eu não sou bom, que eu não sou santo ainda, e que eu quero que Jesus tome conta da minha vida e me chame a uma vocação que realmente o agrade, aí eu preciso me desarmar, ou ser desarmado, né? Então eu preciso deixar com que Jesus realmente entre na minha vida e tome as rédeas de volta para Ele. E foi exatamente isso que o Bilbo fez. Ele, de maneira muito simples, muito tranquila, né? Muito disfarçada, muito dócil até, ele foi ao encontro, então, lá do dragão, percebeu sua fragilidade para desarmá-lo e, de fato, desarmou não só ele, mas o coração soberbo de todos os homens que ali estavam envolvidos. E assim ele surpreendeu o rei élfico, o Bard, que era o rei dos homens, o Thorin, que era o rei dos anãos, o Balin, que era também o rei de outro grupo de anãos, né? Surpreendeu a todos. E é assim, meus irmãos, que de fato o Bilbo ali nessa história é também uma figura para Cristo. Então, assim, é isso. Eu acho que
existem tantas coisas maravilhosas para se falar sobre esse livro. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse livro, né, sobre alguma parte, alguma passagem que você não entendeu, alguma referência que você não entendeu, então pode colocar aqui que a gente procura tirar a dúvida, né, na medida do possível. Um objetivo que eu tenho com o passar dos meses aí é voltar a esse universo, né? Para mim foi maravilhoso voltar à leitura do Hobbit, né? Eu já tinha lido, mas ler de novo sempre engrandece. E aí o objetivo era que a gente pudesse ler juntos, né? Então, nos próximos anos, eu penso em trazer a cada ano um desses livros, como o Silmarillion, que é a história do início dessa jornada toda, né? Então, o objetivo lê-la também. Essa é a mais grossa, ó. Mas é um livro bem maravilhoso, super bem escrito. Então a gente pode ler no ano que vem, quem sabe. E também O Senhor dos Anéis, né? Eu tenho essa edição aqui que é bem caprichada, né? Aqui, não se assustem assim, aqui é porque tem os 3 volumes juntos, né? Tem esse volume único aqui. E aí a cada mês, por exemplo, a gente poderia ler um dos livros, né, do Senhor dos Anéis. Então, e depois discutir aqui com vocês, né? Se vocês desejarem também. Sozinho eu não faço não, mas se for junto aí com os amigos, com certeza a gente embarca numa jornada como essa, né? Então o objetivo é trazer, em todos os anos, pelo menos um livro do Tolkien vai estar aqui. E com certeza o Tolkien também é como o Bilbo, né? Ele conseguiu completar a sua história, completar essa história tão fantástica, tão maravilhosa, que de fato resgatou para o nosso século valores tão grandes, como valores da família, da amizade, da fé, né? Então, como bom católico, pode-se dizer também que suas obras são católicas, né? Quem tiver dúvida com relação a isso, pode ler até um artigo seu, onde ele fala, a árvore e a folha. Ele fala de fato que muitas vezes uma maneira de evangelizar é essa, por meio da arte, por meio da literatura, onde a literatura, principalmente fantástica, né, pode trazer elementos grandiosos para o imaginário das pessoas, para que as pessoas tenham um imaginário um tanto mais elevado, mais criativo, mais adepto à fé, né? Então, eu concordo com ele em gênero, número e grau. Ele tem várias pessoas que são críticas, né, a ele. Existem vários professores de literatura que não enxergam da mesma maneira ou não acreditam da mesma forma que suas obras possam ter tal teor, né? Mas eu acho que esse povo é só chato mesmo, então eu não considero muito suas opiniões. A minha opinião, de fato, é que é um legado imenso e, de fato, pode se atribuir a catolicidade para suas obras também. Tá certo? Então, se alguém tem alguma dúvida aí, acho que não, né? Então, tá bom. Esse foi o livro do mês. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo mês estaremos aí de novo, né, com o próximo livro. Eu me esqueci aqui na lista qual que é, mas depois eu vou relembrar aqui para a gente começar a leitura juntos, tá? Então, não se esqueçam, gente. A gente tem um projeto aí de leitura de livros em 2025 e aí cada mês tem um livro. Então, tem um livro agora para março. Aí eu vou lembrar vocês e colocar a foto aqui para a gente começar a ler juntos, né? E eu espero que vocês tenham gostado também da leitura do Hobbit. É um dos livros principais, assim, da minha trajetória de leitor. Eu amo demais esse livro. Eu acho que ele traz lições maravilhosas. Ele é super delicioso de ler. E eu tenho até uma inveja santa aí de quem o leu agora pela primeira vez. E qual que é a sequência lógica, né, com o primeiro livro, o de janeiro? No livro de janeiro a gente viu Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl, né? E ali a gente percebeu que a nossa vontade sempre terá liberdade para alcançar o sentido e o homem sempre busca por um sentido em sua vida, certo? Pronto. Tendo isso como lição, agora a gente fala sobre vocação. Então, esse é o sentido. O primeiro livro falava sobre recuperar em nós aquela certeza de que todo homem pode alcançar o propósito e o sentido de sua vida,
mesmo quando ele estiver em uma situação tão adversa como a doença ou a morte. E agora, por meio desse, a gente fala sobre vocação. Certo? Então é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.